Boa tarde! Hoje, dia 27 de março, quarta-feira, está no ar o Gaspar News, ao vivo aqui na TV Gaspar, o nosso canal para mais de 120 países, com o apoio de Ciplac, Forros e Divisórias, LHS Móveis, Quiloja Multimarcas e Marques Assessoria e Contabilidade. Muitos prédios públicos de Gaspar ainda não estão adequados às normas de acessibilidade a pessoas com deficiência. O assunto foi levantado pelo vereador Ciro Quintino na sessão de ontem da Câmara de Vereadores e a nossa equipe de reportagem foi conferir a situação. A consciência da necessidade de se adotarem medidas de inclusão social cresceu nos últimos anos. Uma prova disso é a Lei Federal 10.098, do ano 2000, que trata da acessibilidade aos prédios públicos ou privados que sejam de uso coletivo. A ideia do governo federal com essa lei era garantir a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais a todos os serviços públicos de que ela necessitasse. Mas aqui em Gaspar, muitos prédios que abrigam secretarias e outros órgãos municipais ainda não atendem a essa premissa. Um exemplo disso é a unidade de saúde e o centro de atendimento de risco aqui do centro da cidade. As instalações não contemplam as medidas mínimas exigidas pelas normas da ABNT sobre acessibilidade, como rampas para acesso de cadeirantes, portas com largura mínima de 90 centímetros e banheiros adaptados. A única porta para a qual cadeirantes teriam acesso é a de entrada principal da unidade de saúde do centro. Os demais acessos estão todos inadequados. Algumas secretarias também apresentam problemas, como a de educação, que está praticamente inacessível a pessoas com problemas de mobilidade. A secretária de Planejamento, Patrícia Scheidt, explica o porquê de esses prédios ainda não estarem adequados. As obras públicas, nós temos muitas construções antigas, então o município, a cada ampliação e reforma que a gente faz num prédio desses antigos, a gente procura adaptar a questão da acessibilidade em todos os prédios, seja a questão do acesso aos banheiros, ao próprio espaço, né, as entradas principais, os espaços com rampas e piso tátil. Agora, as obras novas, quando a gente implanta, a obra nova ela já é executada toda conforme as normas técnicas de acessibilidade. Nós temos a Centro Idoso, a Policlínica, as creches novas, então todas elas já são adequadas, o tamanho das portas, as rampas de acesso. O município procura fazer de forma gradativa. Hoje, dos prédios públicos do município, seja da educação, saúde, ou o próprio aqui, o Paço Municipal, eles já estão adequados. Outro prédio bastante problemático é o GACIC, que concentra vários órgãos municipais, principalmente os atrelados à Secretaria de Desenvolvimento Social, que estão todos no pavimento térreo, mas os banheiros não são adaptados e as portas são estreitas. No mesmo edifício está a Câmara de Vereadores, que por sua vez fica no segundo piso, completamente inacessível a cadeirantes ou pessoas com outros problemas de mobilidade. O problema da Câmara já é debatido pelos vereadores desde a legislatura passada e nessa semana voltou à pauta com a indicação do vereador Ciro Quintino, que solicitou ao presidente da Casa as devidas providências para a adequação do Legislativo. O Sebrae promoveu na noite de ontem um seminário sobre crédito para micro e pequenos empresários. O evento aconteceu em parceria com a Associação Empresarial e a Associação de Micro e Pequenos Empresários de Gaspar e reuniu empresários da cidade. O seminário teve o objetivo de orientar sobre as principais linhas de crédito disponíveis para as empresas e que ajudam a fomentar o desenvolvimento da economia e reuniu bastante pessoas lá no salão do Hotel Raús, como você viu nessa reportagem. E agora, há pouco, na manhã de hoje, a TV Gaspar recebeu a visita do presidente da AMP de Gaspar, Ricardo Karsten, que veio acompanhado do coordenador de comunicação da FAMPESC, Emerson Teixeira. A visita do jornalista teve o objetivo de conhecer a imprensa local para iniciar a estruturação do Departamento de Comunicação também na AMP de Gaspar. Esse trabalho está sendo feito pelo Emerson Teixeira também em todas as AMPs do estado. Vamos ouvir a opinião dele sobre a TV Gaspar. Muito bom conhecer um pouquinho a estrutura interna do nosso parceiro Raul Neves e a equipe que vem nos dando o apoio
nos eventos todos que nós fizemos, né? É interessante conhecer um pouquinho do outro lado da câmera, vamos dizer assim, no outro lado da reportagem, que muita gente pensou assim, 5 minutinhos de entrevista, e na verdade não são apenas os 5 minutos, é toda uma estrutura, todo um tempo, toda uma equipe que se movimenta, se mobiliza para conseguir fazer um resultado mais objetivo e mais claro para passar para os empresários, para os ouvintes, para o pessoal que venha a conhecer o conteúdo mesmo. Hoje a web TV, a web rádio é o caminho de jornalismo, porque tem o acesso, as pessoas, o tempo está cada vez mais escasso, né? A gente sabe que é a oportunidade que é dada, eu vou conseguir ver o jornal na TV meio-dia, 1h, não. Está ali, está acessando, está no trabalho, quer dar uma olhada então, bota na web ali, na tvgaspar.com.br, vai estar acessando e acompanhando as notícias da região de Gaspar. Aí então, a opinião dos 2 visitantes que estiveram aqui na TV Gaspar hoje pela manhã sobre o trabalho realizado pela nossa equipe. Muito obrigada pelo reconhecimento. E é isso o que o Emerson Teixeira falou. Você acompanha o nosso jornal ao vivo, mas depois também pode ficar à vontade para assistir as nossas reportagens e os nossos programas com tranquilidade em casa, na tela do seu computador. Bom, em nota de esclarecimento, a juíza Ana Paula Amaro da Silveira rebateu os questionamentos feitos pela reportagem da TV Globo, publicada no último domingo. A matéria questionava os casos de destituição familiar em Gaspar e trouxe a história de 2 famílias que reivindicavam retomada da guarda de suas crianças. Na nota, a juíza voltou a afirmar que todos os processos passaram pelo Ministério Público e que também os familiares foram ouvidos. Mas o Ministério Público manteve a afirmação de que pelo menos 4 desses processos não obedeceram a todas as exigências legais e não tiveram o parecer do MP e por isso estão sendo revistos. Em outra nota, o presidente da Associação de Magistrados Catarinense manifestou apoio à juíza, afirmando que chocou a todos, incluindo profissionais sérios que militam na área da infância e juventude, a forma tendenciosa como o assunto foi tratado. Após a veiculação da reportagem, outras famílias estão se manifestando e pretendendo entrar com recursos para reaver a guarda de crianças que foram retiradas pela Justiça em Gaspar. Um desses casos foi divulgado hoje em um meio de comunicação local. A nossa equipe também está apurando esse tema, é um tema bastante delicado que exige atenção da imprensa. E durante a semana você vai ter aí mais informações, temos muitas pessoas manifestando opiniões, procurando a imprensa, querendo mais informações. É um assunto bastante polêmico e que colocou, lamentavelmente, Gaspar na vitrine nacional de uma forma negativa. Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, 3 mulheres receberam homenagens em referência ao Dia da Mulher. As moções foram entregues na sessão de ontem à tarde na Câmara de Vereadores. Confira na nossa reportagem. Em homenagem ao Dia da Mulher, as vereadoras da Câmara de Gaspar escolheram 3 gasparenses que representassem a força e dedicação das mulheres do município. A primeira delas foi a presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Gaspar, Ivanilde Rampelotti, que recebeu uma moção da vereadora Ivete Rames. A segunda foi Érica da Silva, então presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar, escolhida pela vereadora Andréa Nagel. Por fim, a professora Leda Batista recebeu uma moção da vereadora Marli Zontag. As homenagens foram entregues na sessão do dia 26 de março. Eu acho que no momento que tu está representando a entidade, a Rede Feminina, e a todas as mulheres gasparenses, inclusive as nossas pacientes, é sempre uma honra. Nesse momento, eu dedico às nossas voluntárias e a toda mulher, né, pelo mês da mulher, que é o mês de março, e por toda mulher que é nossas pacientes, que são gasparenses. Esse é um momento de bastante responsabilidade no sentido de merecer. Represento as mães humildes, as mães doutoras, as mães trabalhadoras rurais, as mães do comércio, as mães da indústria, as mulheres que são mães, as que não são mães.
Então, toda a homenagem, todo o destaque, ela traz para a minha pessoa sempre o sinal de compromisso, de comprometimento e de merecimento. Na mesma sessão, a Câmara entregou uma moção à presidente nacional da Rede Feminina, Aglaede Oliveira, por ser a gasparense que está à frente da entidade a nível nacional. Para mim é uma alegria muito grande, né, receber essa homenagem aqui em Gaspar, apesar que sou gasparense também. Eu acho que é um fruto do trabalho que a gente faz para as mulheres, né, tá aí dedicando o seu tempo, eu como voluntária de 25 anos e agora já assumi Blumenau por 4 anos e meio, o Estado por 4 anos e agora nacional até 2014. Eu acho que assim, para a gente é uma alegria grande e imensa saber que nós estamos trabalhando, fazendo em prol das mulheres, fazendo com que elas façam sua prevenção, que hoje em dia, né, a mulher feliz, a mulher saudável é uma família feliz também. Então a gente sempre diz, toda mulher deve fazer seu preventivo, porque isso traz muito benefício, tanto a ela como a família dela. Tá aí o recado para as nossas mulheres, né? Cuidar da sua saúde e também cuidar do bem-estar seu e da sua família. E a presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, a senhora Ivanilde Rampelotti, não pôde estar presente na sessão de ontem, mas continua recebendo a moção. E parabéns às outras mulheres que referenciam as mulheres da cidade de Gaspar. Vamos falar agora do tempo aqui na cidade. Os termômetros apontam 23 graus e a umidade relativa do ar está em 61%. Hoje é dia de sol com algumas nuvens e períodos de céu nublado. A noite vai continuar seca, com muitas nuvens. Amanhã a previsão é também de o tempo permanecer assim, nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora. As imagens que você vê são da nossa câmera ao vivo da Rua São José e as informações são do Clima Tempo. No próximo bloco, nós vamos entrevistar o vereador Jaime Kirchner, que participou também da sessão de ontem e vem falar sobre a sua atuação na Câmara de Vereadores, representando o município de Gaspar e principalmente o bairro Belchior. É daqui a pouco, após o intervalo comercial. A Motec Motopeças está presente no mercado de manutenção e comércio de peças, atendendo com rapidez e excelência toda a população. Contamos com uma ampla e completa oficina, onde realizamos todo tipo de manutenção preventiva e corretiva, inclusive injeção eletrônica. Venha conhecer nosso trabalho. A Rua Arnoldo Chiram, 145, bairro Centro, em Gaspar. Ciplac, forros, divisórias e gesso drywall. Rua Hercílio Fid Zimmermann, número 501, no bairro Margem Esquerda, 3397-1283. ciplac.com.br. Que Loja Infantil e Multimarcas. 2 lojas no centro de Gaspar. Que Loja? Aqui você encontra as melhores marcas. 3332-2193. Na LHS Móveis, você encontra peças em fibra sintética, junco, ratã e decorações para jardim, tudo para compor ambientes com sofisticação e versatilidade. LHS Móveis, com fabricação própria. Na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Poço Grande, em Gaspar, e também no centro de Ilhota. Marques, Contabilidade e Assessoria. Telefone 3332-0580. A Prefeitura de Gaspar iniciou a execução da drenagem pluvial da Rua Fernando Kraus. Após esta etapa, será realizada a pavimentação asfáltica no local. A obra, orçada em aproximadamente R$1 milhão, contará com contrapartida da Prefeitura na ordem de R$115 mil. Em 2011, a Secretaria de Obras realizou a execução de aproximadamente 520 metros de drenagem e pavimentação asfáltica desta via, onde investiu com recursos próprios cerca de R$300 mil. Gaspar, comemorando 79 anos. Estamos de volta com o Gaspar News ao vivo aqui na TV Gaspar. Hoje vamos entrevistar o vereador Jaime Kirchner, do PMDB. Ele que foi eleito em grande maioria pelos moradores lá do bairro Belchior Alto, Belchior Baixo e Central, e está iniciando aí a sua primeira legislatura como vereador. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, nós vamos conversar um pouquinho então sobre a sua atuação e também sobre a sessão de ontem. Tivemos aí reportagens mostrando alguns questionamentos que foram levantados pelos vereadores da sua bancada, até inclusive, de problemas que estão acontecendo aí pela cidade. O governo, essa nova legislatura, esses novos vereadores estão com bastante vontade de atuar em prol da comunidade.
Boa tarde a todos os ouvintes da TV Gaspar. Uma satisfação estar aqui na TV Gaspar, fazendo uma intervenção de contato com a comunidade gasparense. Eu penso que nesse momento os vereadores estão apresentando muitas reivindicações, muitas indicações, muitos pedidos, muitos requerimentos, e a gente tem consciência de que o Poder Executivo não tem como atender de pronto todas esses pedidos e todas essas necessidades. Mas é importante que o Poder Executivo fique atento àquilo que os vereadores pedem, porque o vereador ele está em contato direto com o povo, com a comunidade, e ele tem os seus ouvidos sempre atentos àquilo que o povo fala, aquilo que o povo diz, aquilo que o povo pede. E a gente sabe, por exemplo, na questão da acessibilidade, Gaspar tem uma dívida histórica com o seu povo e precisa construir seus prédios próprios. Nós somos talvez uma das cidades que tem muita riqueza, que paga muito aluguel. Não tem sentido uma família rica ficar pagando aluguel. Eu faço essa comparação. Não tem sentido uma prefeitura rica como Gaspar ficar pagando tanto aluguel em prédios que não têm acessibilidade, como é o caso da própria Câmara, não tem acesso aos deficientes, e lá tem várias repartições públicas. É o caso da Secretaria de Educação, que é um prédio também alugado numa área central, que não tem acessibilidade. Então, qual seria a solução? Em vez de estar consertando coisa que não pertence ao município, a gente deveria começar realmente a ter um programa de construção de prédios próprios, começando pela própria Câmara, pela Secretaria de Educação e tantas outras repartições públicas que hoje pagam aluguel. O senhor tem acompanhado a questão da Câmara de Vereadores? Sabe que providências estão sendo estudadas? O que a gente sabe que tem orçamento, né? A Câmara de Gaspar é uma das que menos gasta, ela gasta menos de 2% do seu orçamento, ela tem direito a gastar, por força de lei, até 6%. Em tese, tem recursos todos os anos para construir a sede, que o Poder Legislativo devolve sempre dinheiro ao Poder Executivo. Então, a gente poderia, há muito tempo, já ter a Câmara. Eu, particularmente, defendo a ideia de que ainda esse ano, no início do ano que vem, a gente tem que construir realmente a Câmara com sede própria. Bom, vereador, o senhor foi eleito, né, principalmente pelos moradores do bairro Belchior. A comunidade estava sentindo falta de ter essa representação atuante junto ao Poder Legislativo e Executivo? A expectativa que o povo do grande Belchior Alto, Belchior Central, Belchior Baixo, Cananéia, Carolina e até Margem Esquerda, sempre se cria uma expectativa quando chega um novo vereador. Esse é um peso que a gente traz no ombro, né? E o povo às vezes confunde o vereador na questão de poder, né? O Poder Legislativo é uma coisa, o Poder Executivo é outra. Tem pessoas que enxergam o vereador como um micro-executivo, né? Parece um microempresário que vai executar obras, né? E não é por aí. A gente faz indicações, vai brigar por algumas indicações, pelas reivindicações históricas do Belchior. Por exemplo, a creche, nós temos lá quase 100 crianças fora de creche, que é uma coisa grave, está aí para o Ministério Público também tomar providência, né? Está na hora do Ministério Público da região acordar para essa realidade. A comunidade foi tolerante durante muitos anos com esse problema e sempre se culpa o tal do loteamento do Gabriel. Como o loteamento não sai, não se constrói a creche. Esse loteamento está há 6 anos enfrentando etapas burocráticas. Você imagina se cada loteamento que o empreendedor for abrir em Gaspar, ele briga 6 anos com traves burocráticas, e as pessoas que vão casando, os jovens que vão casando, precisam comprar lote, precisam construir. Então, o que acontece na prática? Quando você dificulta ao extremo um loteamento, você facilita o loteamento clandestino, que as pessoas vão casar, vão construir residência, vão morar, queira ou não o poder público. Então, nós estamos esperando a liberação desse loteamento para construir a creche, que é uma reivindicação das mais antigas da região do Belchior. A questão da creche foi levantada, inclusive, pela vereadora Andréa Nagel, na sua participação da semana passada aqui no Gaspar Sim. News, como uma possível moeda de troca para a instalação da penitenciária. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que a competência do Estado, a gente não deve misturar as competências, né? Eu sou funcionário do Estado, eu sei que a questão da penitenciária é de competência do governo do Estado. O governo do Estado ele tem o poder de interferir e desapropriar a propriedade para interesse público. E o Estado atua em municípios, o Estado está em todos os municípios. Essa ideia da moeda de troca é interessante para a gente brincar aí com a coisa, com o governo, dizer, nós vamos ceder, mas eu acho que não é por aí.
O governo do estado tem poder, tem autonomia e pode buscar um espaço para construir a penitenciária, só que eu acho que Gaspar não é a melhor referência para construir aqui uma penitenciária. Nós temos no contexto da região outras propriedades enormes. Aqui se falou em 5 hectares, ou seja, 50 mil metros para fazer uma penitenciária ali na divisa de Belchor Baixo com Blumenau. Eu particularmente acho que esse espaço é muito pequeno. Hoje, para fazer um complexo penitenciário, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar em 50 hectares ou 100 hectares, não podemos pensar em 5 hectares. Então me desculpe aí o pessoal da segurança pública que pensou em 5 hectares, eu tenho uma visão muito diferente do que é uma penitenciária. O complexo penitenciário precisa ter muito mais espaço, e esse espaço grande, disponível fora de área residencial, nesse momento, no Belchor não tem. Nem no Belchor Baixo, nem no Belchor Alto, nem no Belchor Central. Porque nós temos regiões onde nós temos desmoronamento, isso se provou em 2008, nós temos áreas onde tem alagamento, nós temos áreas onde são de preservação permanente, nós temos áreas que têm muita umidade, e a penitenciária precisa de um espaço aberto, de muita insolação, onde o sol brilha durante o dia todo, e nós temos aqui ao longo da BR-470 espaços muito bons e livres, onde não moram pessoas. Próximo, por exemplo, da divisa de Itajaí, aqui na região da Ilhota. Ao longo da 470, a gente encontra inúmeras propriedades que seriam muito mais adequadas do que essa que foi apontada aqui na região do Belchor. Então, na verdade, o Belchor, para o senhor, estaria descartado dessa questão. Eu não faria penitenciária no Belchor, porque eu tenho uma outra visão do complexo penitenciário. A comunidade lá também não quer, né? Eu penso que não. Existe um certo preconceito, mas eu acho que a questão não é nem das pessoas não quererem. Eu acho que a questão é técnica, a questão geográfica não favorece ao objetivo que é um complexo penitenciário. A gente tem que pensar grande, o complexo penitenciário tem que ser uma coisa grande. Você tem que ter espaço para o preso, você tem que dar trabalho para o preso, tem que recuperar o preso. Para possibilitar trabalho, você tem que ter espaço, tem que ter terreno. Para construir, por exemplo, um galpão, depois para possibilitar, por exemplo, algum trabalho industrial, em parceria, para você fazer um trabalho agrícola, uma criação de pequenos animais, de frango, vaca de leite, criação de porco, você tem que ter espaço para ocupar o preso. Você não vai fazer uma penitenciária num lugar que não tem espaço e deixar o preso confinado, sem possibilidade de trabalho, que contraria tudo que se pensa hoje em termos de complexo penitenciário contemporâneo. E que é o que acontece, infelizmente, nos presídios que a gente tem atualmente. Bom, vereador, já no início do seu mandato, começou um movimento, mais um movimento separatista lá no bairro Belchor. Esse movimento ele foi adiante, nós não tivemos mais notícias. Como é que está essa situação lá? Eu diria que o movimento separatista é um termômetro, é um indicativo para o poder público de Gaspar dar mais atenção para o Belchor, né? O povo, quando está descontente, começa a se manifestar de uma forma ou de outra. E uma das manifestações que volta e meia aparecem lá são possíveis movimentos de separação, ou para anexar Blumenau, ou para criar um município independente de toda a margem esquerda. Isso já se gestou uma vez, mas se pensou em criar um distrito. Nós avançamos, temos hoje uma superintendência. Até registro aqui que o nosso superintendente, o nosso amigo Rui, passou por um momento difícil. Ontem ele estava na UTI, mas parece estar sob controle a situação dele. É importante para nós no Belchor, hoje, fortalecer a superintendência, que o prefeito realmente garanta recursos para que essa equipe no Belchor possa fazer o atendimento da demanda, principalmente das estradas, dos bueiros, das pontes, né? Para a gente deixar o povo satisfeito. Então, se nós tivermos uma superintendência forte, nós vamos ter um povo satisfeito e aí inibe essa reclamação, esse desejo de separação. Eu diria aqui como exemplo uma possibilidade concreta, fortalecer o espírito metropolitano. Nós somos uma metrópole, não se avançou nisso. Criamos uma região metropolitana e não fizemos nada para integrar aí a região. Por exemplo, o ônibus da Glória poderia entrar no Belchor Central, podia dar uma volta no Belchor Baixo, e nós já teríamos uma integração com o espírito metropolitano. Mas hoje ainda o que existe é cada empresa quer ser dona de um lote, de um espaço, de uma rua, e o povo fica com a demanda reprimida. Nós temos um transporte público deficiente naquela região, porque hoje se instalaram várias empresas
e não tem como chegar, e a gente está na contramão da história. Aí o operário compra automóvel, vai de carro, gasta gasolina, quando a gente deveria estimular o transporte coletivo. Seria uma discussão que abrangeria também outros municípios? Sim, então. Com certeza, principalmente Blumenau, que é o nosso vizinho, né? Para fazer uma integração de transporte coletivo. O senhor também tem outras ideias para integrar a margem esquerda do rio Itajaí-Açu com a margem direita, né? De providenciar serviços públicos para o lado de lá? A margem esquerda precisa urgente de um posto de segurança, né? Um posto policial. Nós precisamos da margem esquerda. Eu sempre digo, por que ter 2 Bancos do Brasil aqui na área central? Por que a gente não faz um trabalho aí do Poder Executivo, junto com a Câmara, para a gente fazer uma motivação para o Banco do Brasil levar uma agência para a margem esquerda? Junto com a agência do Banco do Brasil, coloca um posto policial. Perto do posto policial já põe um posto de saúde, né? E nós já vamos ter uma satisfação, uma alegria. Os empresários que estão instalados ao longo da BR-470, que é o corredor do desenvolvimento econômico de Gaspar, está ali o corredor do futuro, né? Ao longo da BR nós vamos ter muitas indústrias nos próximos anos, e o banco vem para facilitar a vida do empresário, para abrir conta, para pagar funcionário. E o que acontece na prática? Muitos dos nossos empresários estão investindo e colocando dinheiro nos bancos de Itajaí, nos bancos de Blumenau, e não colocam em Gaspar, porque aqui nós temos um problema de mobilidade. É difícil ele entrar e sair, o empresário perde muito tempo. Então é mais fácil ele ir para Blumenau, depositar no Blumenau, ou depositar as contas dele nos bancos de Itajaí Navegantes. Então a gente realmente precisa evoluir aqui, na questão da margem esquerda. Abrir o horizonte, não é só a questão da ponte. A ponte não vai resolver o problema do transporte de Gaspar. Pelo contrário, né? O problema do transporte do centro de Gaspar continuará existindo depois que a ponte estiver concluída. O problema não é só a ponte, né? A gente sabe que quando a gente entra aqui tem dificuldade de estacionar, principalmente em alguns momentos do dia. Então é preciso realmente valorizar a margem esquerda para ter alguns serviços do lado de lá, né? Eu sonho, por exemplo, de ter um centro comercial próximo da BR. Né? Os empresários de Gaspar precisam se voltar para o corredor econômico que é a BR-470. Né? Bom, o senhor recentemente também fez uma solicitação ao Executivo de instalar uma ponte pêncil que ligasse o Belchior Baixo ao Bela Vista. E existe uma previsão de nesse local, sair futuramente a 3ª ponte de Gaspar sobre o rio Itajaí-Açu. Não seria preferível, então, fortalecer essa reivindicação? Sim, com certeza. Primeiro? Mas não tem um ditado serrano, diz assim, quem não tem cão, caça com gato. Se 2 estudantes do Belchior Baixo forem para o Instituto Federal e se formarem no Instituto Federal, passando pela Ponte Pêncil, já compensaria ter construído a Ponte Pêncil. A Ponte Pêncil, as pontes pênceis que existem hoje no Vale do Itajaí são várias e nunca se viu reclamação. Existe em Aurora, tem ali em Itupuranga, tem aqui em Dayal, e essas pontes pênceis atendem uma demanda de veículos com até 1 tonelada. E são de baixo custo operacional. E atenderia uma demanda local, não para transportar caminhão, né? Para passar caminhão, mas para passar automóveis até 1 tonelada. Isso é feito com cabo de aço, é um custo pequeno. Essa 3ª ponte, talvez a gente more e não veja, né? Que em Blumenau existem pontes que estão pedindo há 30 anos, né? E nós talvez vamos esperar mais 30 anos, aí vamos punir toda uma geração, uma juventude que poderia estudar, por exemplo, no Instituto Federal, passando num caminho curto, porque o pessoal não vai dar essa volta, você tem que encurtar distâncias. E antigamente nós tínhamos uma balsa ali, e se retirou a balsa, não se colocou nada no lugar. Então houve uma quebra de integração da comunidade do Bela Vista e do Belchior. Se fala muito da saudade daquele tempo, dos bailes, das festas, dos namoros, das festas, da integração das capelas, das igrejas, né? E hoje existe uma ruptura, não tem mais a ligação. E isso seria resolvido talvez com uma ponte pêncil. Não que eu não queira uma ponte grande, é muito melhor, né? Mas uma ponte pêncil resolveria, pelo menos rapidamente, o problema de integração para automóveis, para motos, para ciclistas e para pedestres, né? Lá na Serra tem muita ponte pêncil. Meu pai fez uma sem ajuda do poder público. O senhor teve alguma resposta já do Executivo com relação a isso? Ainda não? Não, houve um pouco de gozação, né? O pessoal às vezes não leva a sério questões importantes, né? Eu sei da importância da ponte pêncil, porque na propriedade que hoje nos pertence, da nossa família, está em condomínio, meu pai fez uma ponte pêncil lá sozinho.
sozinho. Então nós temos história na família de Ponte Pense, ela está lá para quem quer ir lá ver. Fica em Anitápolis, no Maracujá. Ela ainda funciona. Quando dá enchente no rio, a gente usa a Ponte Pense. E faz um bem danado para toda a família. Agora, uma ponte Pense um pouco maior do que a de pedestre, de bicicleta e de moto, para passar automóvel, ela não tem custo alto. Agora, todo mundo quer uma ponte grande que custa 200 milhões, Gaspar tem mania de 200 milhões, 300 milhões, a gente pode fazer obra com 100 mil, 200 mil, 150 mil também. E só a comunidade que está lá no dia a dia sabe a diferença que pode fazer, né? O nosso tempo acabou, vereador, e gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Gaspar News. E colocar também o nosso programa sempre à disposição, quando tiverem novidades da sua atuação na Câmara e lá do Belchão. Voltaremos aqui para falar de turismo, falar da nossa região, destacando aí a economia, né? Nós temos uma riqueza lá que é o setor mobiliário, né? Que precisa ser explorado um pouco pela imprensa até para divulgar e valorizar, né? Nós temos uma riqueza muito grande nos microempresários que atuam lá na nossa região. Muito obrigado. O Gaspar News de hoje fica por aqui. Quero lembrar você que se você não se cadastrou ainda para a nossa promoção de Páscoa, ainda dá tempo. O sorteio vai ser amanhã no nosso programa, ao vivo aqui na TV Gaspar, mas até o meio-dia de quinta-feira você ainda pode se cadastrar para concorrer à cesta de Páscoa da Chocolídia, em parceria com a TV Gaspar e Inovace Criação Digital. É só acessar o nosso site www.tvgaspar.com.br/Páscoa. Lá você faz o seu cadastro e já vai estar concorrendo à cesta que vai ser sorteada amanhã no Gaspar News. O nosso convidado de amanhã é o secretário de Administração e Finanças de Ilhota, Fernando Neves. Ele vem falar um pouco sobre a viagem que ele e o prefeito Daniel Bossi fizeram a Brasília. Não perca então no Gaspar News de amanhã às 13 horas aqui na TV Gaspar, o nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.